Boa noite, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Falando boa noite porque a nossa gravação está ocorrendo exatamente às 7 horas e 15 minutos. Pois bem, turma, eu vim aqui gravar uma videoaula para vocês a respeito do PET dessa semana, que é o PET da semana 4 do volume 2, terceiro ano, ok? Muito bem. O assunto dessa semana é o último assunto sobre eletroquímica, tá? De certa forma, fechando o ciclo de eletroquímica, e o assunto principal é eletrólise, também conhecido como uma técnica que utiliza as reações de oxidação e redução para, de certa forma, formar alguns tipos de compostos químicos. Por meio do quê? Por meio do uso, né, da relação entre energia química e energia elétrica. Pois bem, na aula de hoje nós vamos trabalhar então sobre eletrólise, vamos trabalhar com algumas características desse tipo de transformação que envolve energia elétrica, que envolve energia química das substâncias e que vocês precisam se aprofundar para fechar o ciclo de eletroquímica, de acordo com o PET, o Plano de Estudo Tutorado. Vocês vão abrir aí na página 89 até a página 91, onde vocês vão encontrar tanto o conteúdo quanto a parte das atividades. É preciso tomar muito cuidado quando se fala de eletrólise. Por quê? Porque ela estabelece algumas diferenças em relação ao assunto das aulas anteriores. Primeira coisa que eu vou trazer para vocês. Das aulas das semanas anteriores, a gente trabalhou com noção de pilhas, de baterias, funcionamento, composição, né? Eu trouxe para vocês aí na abertura da semana passada a importância de se entender o funcionamento de uma pilha, bem como a sua estrutura, e de certa forma ficarmos atentos para o descarte desse tipo de fonte de energia elétrica. Uma fonte geradora de energia elétrica. Por quê? Porque era uma fonte que usa substâncias químicas que estão no seu interior, que nós não observamos, porque tem aí, né, um invólucro, um material que reveste todas essas substâncias que estão distribuídas, e que ela traz, de repente, um prejuízo, uma possibilidade de contaminação ambiental. Eu circulei aí em verde, né, de acordo com a apresentação, o nome de algumas substâncias que, de repente, dependendo da quantidade do material que é descartado, é possível contribuir para uma poluição, seja do solo, seja da água, seja do local onde ele está sendo descartado. Sabemos que pilhas, baterias pequenas são muito utilizadas, são muito consumidas. O consumidor compra para se utilizar em aparelhos ou controles, né, que fazem uso desse tipo de fonte geradora de energia elétrica. No entanto, é muito importante compreender que dentro desse instrumento nós temos substâncias e essas substâncias carregam energia dentro delas. Essas substâncias nós chamamos de, nesse caso, esse tipo de energia que as substâncias carregam, chamamos de energia química. E tem como você transformar essa energia química por meio de reações em outro tipo de energia? Tem. A energia elétrica, né? Nós aprendemos que em pilhas e baterias é possível fazer essa transformação de forma espontânea. Por outro lado, fazer o contrário é, basicamente, o objetivo da eletrólise. Utilizar a energia elétrica de um sistema de pilhas e bateria para forçar uma reação química acontecer. Por isso que a eletrólise é um tipo de transformação eletroquímica de reações de oxidação e redução não espontânea. Então devemos tomar muito cuidado com essa diferença entre pilhas, que ocorre de forma espontânea, natural, né, a reação entre as substâncias envolvidas, e quando você usa a energia elétrica para fazer a reação acontecer o contrário. Tá? Então, tomem muito cuidado com esse detalhe.
é uma característica que faz a diferença entre pilhas e baterias num sistema, né, de oxidação e redução e num processo de eletrólise. Primeira evidência de diferença, ok? Pois bem, eu vou trazer aqui para vocês, então, uma revisão de pilhas e baterias, rapidamente, tá? Nós temos uma videoaula que foi feita para trabalhar com pilhas e baterias, tem resolução de exercício no final, e também tem uma outra videoaula que eu faço apenas para discutir pilhas de Daniell, tá certo? Vale a pena vocês assistirem novamente, tá certo? Então vamos lá. Primeira coisa sobre pilhas e baterias. Nós temos que utilizar dois recipientes com soluções diferentes. Mergulhados nesses dois recipientes, nós teremos duas placas metálicas de metais diferentes, né? O zinco e o cobre, por exemplo. Detalhe, eles vão estar interligados por um fio. Esse fio é que formará o elo condutor de elétrons entre um eletrodo e outro, que no caso são as placas usadas e mergulhadas na solução. Detalhe, para que essa pilha de Daniell funcione adequadamente, eu preciso ter um outro elo de ligação que a gente chama de ponto salina, que é onde nós vamos ter um sal dissolvido em água, formando assim uma solução aquosa desse sal, né, fazendo a ligação entre os dois recipientes, ok? Se eu estou usando um eletrodo de zinco, eu vou ter que usar um sulfato, que é um sal do mesmo metal, um sulfato de zinco, né? E do outro lado, eu estou usando o eletrodo de cobre, então vou usar um sulfato de cobre, que é um sal desse mesmo metal. Detalhe, a solução salina de nitrato de potássio está dentro do tubinho em U de cor verde dessa apresentação. Detalhe também, as soluções, tanto do sulfato de zinco, que está dentro do primeiro copinho, quanto do sulfato de cobre, que está dentro do segundo copinho, elas estão na forma iônica e aquosa. Zinco 2+, SO4 2-. O ânion, melhor, o cátion e o ânion. Cobre 2+, SO4 2-. Cátion e ânion. Ok? Muito bem. A solução salina vai estar na mesma posição. Cátion K+, NO3-, que é o nitrato. Muito importante lembrar que em um dos eletrodos ocorre a oxidação. É um dos detalhes muito importantes sobre a eletrólise. Tá? Nós teremos uma oxidação e uma redução. O eletrodo produz a corrente elétrica por meio do processo da oxidação, porque ele está perdendo elétrons. Detalhe, o eletrodo é desgastado, fazendo com que a solução de sulfato de zinco tenha maior concentração de zinco após a oxidação. Porque o zinco do eletrodo cai para a solução. E os elétrons, nesse caso, provavelmente vão pelo fio condutor. Mas vale a pena ressaltar. Enquanto a oxidação acontece com o eletrodo de zinco, parte da massa dele é perdida, porque ele é convertida em elétrons, que vão fazer a pilha funcionar, e cátion, zinco, para a solução. Elétron, fluxo, né? Fluxo de elétrons na esquerda para a direita, e a redução ocorrendo. Espera aí, a redução não ocorre no eletrodo de cobre. A redução ocorre, nesse caso, tá, diretamente aonde? Ela ocorre na parte da solução de cobre 2+. Ok? Então, nós devemos tomar um pouquinho de cuidado com esse ponto indicado. Só um minutinho, pessoal. Muito bem. Caiu a canetinha. Então, vamos lá. Então, o fluxo de elétrons passa pelo eletrodo de cobre até chegar próximo da solução, nesse limiar, né? E o que ocorre aqui? Ele encontra os cátions de cobre, fazendo com que haja uma reação de redução. Os cátions de cobre recebem esses elétrons, fazendo com que o cobre 2+ se transforme em cobre 0. Isso é percebido pela deposição do cobre 0 em cima do eletrodo. Ele ganha massa, ele ganha volume de material em cima do eletrodo.
ok? Então, aí nós temos o princípio básico. Aumenta a concentração de zinco 2+, no eletrodo de zinco, diminui a sua massa. Diminui a concentração de cobre 2+, porque ele se transforma em cobre 0, e aumenta a massa do cobre no eletrodo. Beleza? Outra coisa muito importante que a gente tem que considerar. Aonde ocorre oxidação? Ânodo. Ele é determinado como polo negativo. É de onde que saem os elétrons. É denominado de cátodo o polo positivo, para onde chegam esses elétrons. Onde eu tenho concentração de cátion que se converte em cobre 0. Ok? Onde há deposição do cobre sobre o eletrodo. Beleza, pessoal? Então, princípios básicos de pilhas e baterias. Agora, o assunto é eletrólise. Então, eu preciso passar para vocês diferenças sobre eletrólise. A eletrólise é um processo físico-químico que utiliza a energia elétrica de uma fonte qualquer, nesse caso, pode ser uma pilha, pode ser uma bateria, para forçar a ocorrência de uma reação. Mas qual é o objetivo para forçar essa ocorrência de reação, professor? É produzir substâncias, ou substâncias simples ou substâncias compostas, de interesse industrial. Então, a indústria utiliza muito esse processo de eletrólise para obter algumas substâncias de suma importância para elas e para outras. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem de uma determinada indústria que produz, por exemplo, cloro, gás hidrogênio e que produz soda cáustica. Esse é um dos 3 principais produtos obtidos a partir de uma eletrólise que envolve certas substâncias. Por isso eu trago essas substâncias produzidas para vocês na discussão da aula de eletrólise. Tá? Então vamos lá. A corrente elétrica, então, provoca reações químicas para produzir esses produtos aí. Beleza. Só que um detalhe. O gás cloro, por exemplo, ele é produzido aqui no Brasil por algumas indústrias localizadas. Aí eu trago um mapinha para vocês, né, que eu tirei do site da Abiclor, que é a Associação Brasileira de Produtores de Gás Cloro, ou de substâncias cloradas, e vocês encontram, basicamente, as localizações. Podemos perceber o nome de algumas companhias, como a Dow, a Braskem, Compass, a Catrum, a Unipar Carbocloro, né, e a CMPC. Essas são as das maiores produtoras de gás cloro do mundo. Perdão, do Brasil. Mundo não. Risca aí essa informação. Do Brasil. Tá? E para que ela produz? Ela produz cloro, por exemplo, para ser utilizado em diversas finalidades. Tá? A soda cáustica também é produzida por algumas dessas empresas, como o caso da Unipar. A Unipar Carbocloro. Aí você tem uma imagem de um saco de 25 quilos de soda cáustica, pérolas de soda cáustica produzida por uma dessas empresas citadas. Aqui, eu trago para vocês a importância do gás hidrogênio produzido por elas. O gás hidrogênio, por exemplo, está servindo no nosso futuro, né? Já existe várias pesquisas científicas utilizando gás hidrogênio para abastecer um sistema eletroquímico em um carro, tá? E ele pode sim ser utilizado futuramente para substituir carros movidos a gasolina, neste caso a combustíveis fósseis, substituindo eles por hidrogênio. Olha a importância que tem essas indústrias para o nosso futuro e para o nosso meio ambiente também, indo contra a questão das mudanças climáticas ocasionadas pelo processo de produção de gases mediante a queima de combustíveis fósseis. Outra coisa muito importante, e talvez que faça parte do nosso contexto histórico, né, não do Brasil, mas algo que me chamou muita atenção, é a utilização de gás cloro, por exemplo, para outras finalidades. Inclusive, é relato histórico o uso do cloro, por exemplo, né, lá na Primeira Guerra Mundial. Quando os alemães, em confronto com franceses, numa determinada cidade belga, eles utilizaram uma certa quantidade de toneladas de gás cloro, né,
para, de certa forma, combater os seus inimigos, os alemães. E a coisa mais engraçada que me chama a atenção, nada é engraçado em relação a esse fato, é que a pessoa que conduziu os primeiros experimentos para usar gás cloro, ela também é o nome de um cientista muito citado nos livros do segundo ano, tá, do segundo colegial, e foi ganhador de prêmio Nobel, usando a química a benefício de uma guerra. Mesmo assim, os seus conhecimentos foram suficientes para indicar que certas substâncias realmente poderiam ser utilizadas, mas que traziam sérios prejuízos à saúde. Ok? Depois eu vou citar o nome dessa pessoa. Muito bem. Professor, então nós temos produção de certas substâncias importantes que utilizam a técnica da eletrólise, né? A forma com que a eletrólise ocorre. Sim. Aí eu trago para vocês uma pergunta. Através dessas imagens, eu tenho uma imagem de um bloco de chaves totalmente prateado, né? E num outro bloco de chaves todas separadas, onde elas foram pintadas por metais diferentes. Níquel, cobre, ouro e ródio, dando cores diferentes. E aí eu pergunto para vocês, como podemos dar cor diferente a cada uma dessas chaves acima? Como é que a gente imagina que pode ser feito isso? Eu, particularmente, imaginava que existia um tonel, um galão gigante, né, com o líquido níquel, cobre, prata, ouro e ródio, e que esse metal era mergulhado. Mergulhava esse metal, deixava ele ali por alguns minutos ou segundos, talvez, e depois colocava para secar. Seria assim, realmente? Bom, eu estou com um metal, vou mergulhar num líquido metálico totalmente diferente. Será que dá liga? Será que eles se pegam, aspas? Será que eu consigo pintar um metal usando um outro metal líquido? Será que há uma interação onde realmente eles se fixam para dar essa cor? Isso era minha intenção, no caso, né, de entender como se dava essas cores diferentes aos metais. Mas, na verdade, não. Quem responde isso adequadamente é o processo de eletrólise. Veja bem por quê. Vou trazer primeiro a definição da palavra eletrólise, encontrada num dicionário, que tem o seguinte significado: decomposição de um composto numa solução, que através de passagem de corrente elétrica separa seus componentes. Professor, então quer dizer que a eletrólise é um sistema que permite a passagem de corrente elétrica separando as substâncias que estão contidas dentro de um determinado recipiente? Isso. Mas como que isso acontece? Vamos trazer vários exemplos aqui para vocês. Olha só, como é que funciona isso? Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso de uma única célula eletrolítica. Lá nas pilhas eu precisava de duas. Perfeito? Sulfato de zinco, sulfato de cobre. Aqui eu preciso só de uma. É denominada de célula ou cuba eletrolítica. Essa mancha azul é que provavelmente aí dentro eu vou ter que ter algo líquido. Perfeito? Detalhe. Eu posso utilizar dois tipos de classe de substância. Compostos iônicos fundidos, são aqueles compostos que estavam no estado sólido e passaram para o estado líquido. Fundidos é passar do ponto sólido para o líquido, utilizando sua temperatura de fusão. Aqueceu, fundiu sólido para o líquido, ok? Ou eu posso utilizar, nesse caso, soluções aquosas, iônicas também, de três classes básicas. Eu posso usar de ácido, de base ou de sal, desde que estejam dissolvidas em água, formando assim soluções aquosas. Perfeito? Detalhe. Substâncias iônicas vão liberar íons. Íons positivos e íons negativos vão estar distribuídos na solução, ou no composto iônico fundido. Perfeito? Essa solução
solução, ou esse composto iônico fundido, a gente chama de composto eletrolítico ou solução eletrolítica. Ela vai receber 2 eletrodos também, mas não são eletrodos diferentes. A diferença com pilha, 2 eletrodos diferentes. Aqui, na eletrólise, 2 eletrodos iguais. Esses eletrodos não reagem. Eles são eletrodos inertes, aqueles que não são consumidos durante a oxidação, né, e muito menos na redução. São eletrodos de metal chamado platina ou de grafite, denominado de carbono. São eletrodos mais baratos do que o de zinco e o de cobre. Zinco e cobre para fazer eletrodos são caros. Platina e grafite são mais baratos do que eles. E outra coisa, não perde massa e não acumula material na superfície também. Tá? E eles funcionam tanto quanto o cátodo quanto o ânodo. Ok? Outra coisa importante, de suma importância isso daqui. Eu não tenho ali somente um fio condutor. Eu tenho uma fonte de corrente elétrica conectada nesses eletrodos. Então, a fonte da corrente elétrica não será, basicamente, né, da reação dentro da cuba. Ela será movimentada pela fonte aí. Essa fonte é denominada de gerador de corrente elétrica. Aí você tem um polo negativo e tem um polo positivo, onde está circulado em azul. O polo negativo determina que o cátodo que ele está será negativo. O polo positivo determina que o ânodo onde ele está será o polo positivo. Então, quem determina o que vai ocorrer não é a reação, é a conexão com o gerador. Por quê? Porque ela é uma reação não espontânea, ela é forçada pela corrente elétrica do gerador. Ele utiliza uma pilha e uma bateria, que lá converte energia química em energia elétrica. Mas agora usa energia elétrica para fazer uma energia química. Ok? São características que diferenciam pilhas de eletrólise. Outra coisa, como eu disse, o polo é definido pelo gerador. Se o gerador tem polo negativo e positivo, então o eletrodo está do lado negativo, ele é negativo também, polo negativo. O eletrodo positivo, polo positivo. Perfeito? Bom, então se é um gerador, eu preciso ligá-lo. Eu tenho uma chave lá no gerador que liga. E aí, o que acontece? Muito bem. Todos os cátions e os ânions são atraídos. Polo negativo atrai cátion. Polo positivo atrai ânion, como nessa setinha. Então é uma forma seletiva de você separar cátion para um lado, ânion para o outro. Certo? Então eles vão na direção de quem o atrai. Então é muito importante entender essa diferença. Detalhe. Eu vou trazer aqui para vocês um pouco mais de explicação, um pouco mais enxuta, do que acontece depois. Olha só. O ânodo, que é o que atrai, ele é o polo positivo, ele que atrai os ânions. Esse ânion é que vai fornecer corrente elétrica para ir na direção do cátodo. Como? Ânion é uma partícula carregada de elétrons em excesso. Então ele tende a perder esses elétrons. É o que nós temos aqui, ó. O ânion negativo oxidando, perdendo elétron. Então ele tem de negativo, volta a zero, porque ele perde o elétron que está dando o sinal negativo para ele. Esses elétrons percorrem o eletrodo de platino de carbono, no caso grafite, né, no sentido do ânodo para o cátodo. E o cátodo, recebendo esses elétrons, estando carregados ao seu redor por cátions, o cátion faz o quê? Cátion mais elétron, substância não carregada. Então veja, nós temos como produto da oxidação, retirar elétrons, e da redução, que é ganhar elétron, nós temos produto que não tem número de oxidação. O número de oxidação dele é zero. Então eu tenho substâncias formadas a partir disso. Tá.
Usando aqui letras, não fica tão evidente, ok? Então, eu vou trazer para vocês dois tipos de eletrólise trabalhando com exemplos do cotidiano. Eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. A ígnea é aquela onde você funde uma substância até que ela chegue na fase líquida dela. Ela sai do estado sólido, entra na fase líquida. E não precisa você adicionar água. Porque uma das maneiras é você pegar uma substância sólida, dissolver em água. Aí é dissolução. Ok? Para a formação dos cátions e ânions. Nesse caso aqui não. Eu aqueço, ela passa para o estado líquido. Provavelmente alguma coisa acontece ali para formar cátions e ânions no estado líquido. É como se você fosse usar a substância pura para fazer a eletrólise ígnea. Olha só, eu tenho uma substância sólida que aquecida se transforma em líquida. Perfeito? Vou dar o exemplo clássico. Cloreto de sódio. O sal de cozinha pode ser aquecido na forma sólida para passar para a forma líquida. O sal de cozinha é formado de cátions sódio e de ânions cloro, Na+, Cl-. Ok? Aí que está o detalhe. Alguma coisa acontece e você ioniza, separa os cátions e ânions na forma líquida. Ela facilita essa separação. Então eu tenho formação do cátion e do ânion. Professor, perfeito, mas onde é que eu vou colocar esse cátion e ânion? Pois bem, o cloreto de sódio na forma líquida, colocado dentro de uma cuba eletrolítica, certo? Com 2 eletrodos de platina ou de grafite, preferência platina, tá? Faz a situação ocorrer. O que ele faz? Pois bem, quando você tem um gerador aqui, essa reação inicia. Qual a reação? Atrai cátion no cátodo, atrai ânion no ânodo. Perfeito? Então eu tenho Cl- todo ali no ânodo, Na+ no cátodo. Professor, beleza, mas o que acontece aí? Cátodo. O cátodo é aquele que vai receber os elétrons. Muito bem. Então ele vai nesse sentido aqui, ó, a corrente elétrica. Ok? Corrente elétrica correndo nessa direção. Então, peraí. No ânodo, eu tenho Cl-. Ele se converte a meia molécula de Cl2. Que nesse caso, pessoal, é a mesma coisa que Cl0. Ok? Para quê? Para tirar o único elétron que ele tem aqui, ó, na última camada. Então, esses elétrons sendo retirados, passa por todo o sistema e também pelo gerador e chega até o cátodo. Isso daqui, que ocorre no cátodo, é uma oxidação. Retirar elétrons dele. Os elétrons chegam no cátodo. Ele tem na sua superfície cátions Na+. Então os elétrons vão de encontro com esse cátion Na+, se converte em Na0, ou seja, o sódio metálico. Perfeito? Então, se nós pegarmos essas duas reações, o que ocorre no cátodo e o que ocorre no ânodo, eu consigo ter uma reação geral. Eliminando quem? Elétron e elétron. Aí eu pego Na+, mais Cl-. São os reagentes no cátodo e no ânodo. Tá aqui. Na0 e meio Cl2. São os produtos das duas reações. Então veja, utilizamos cátions e ânions para produzir substâncias diferentes que as indústrias precisam. Ok? Agora, professor, mas dá para calcular DDP, diferença de potencial em situações assim de eletrólise? Sim. O PET pede isso, pessoal? Não pede. Mas eu tenho que mostrar para vocês que é uma situação bem diferente do que ocorre na pilha e pode, de repente, ser usada como questão do Enem. Veja bem. Trago aqui o exemplo da eletrólise ígnea. Perfeito? E peguei ali as mesmas reações. Só que para calcular DDP, o que eu preciso?
Eu preciso saber do potencial de redução no cátodo e o potencial de redução no ânodo. Quem que é o potencial no cátodo? Do sódio. No ânodo, Cl-. Mas, professor, o Na+, é aquele que está sofrendo o quê? A redução. E o Cl- é o que está sofrendo oxidação. Perfeito? Então, veja bem essa situação. Então, vou usar o do cátodo menos o do ânodo. O Na+, recebendo o elétron, se transformando em Na0, tem um potencial de redução menos 2,71. Tabelado. Tem que vir uma tabela para vocês. Já o cloro, o potencial de redução dele para cloro zero é de mais 1,36. Então, o que eu uso? Potencial do cátodo, menos 2,71, menos mais 1,36. Menos com mais dá menos. Então, eu tenho que somar todos esses e converter e continuar com o sinal negativo. Menos 4,07. Essa eletrólise não é DDP positiva, como em pilhas. A eletrólise é DDP negativa. Por quê? Porque tem um gasto de energia para a transformação ocorrer. A pilha produz energia, ela não gasta. A eletrólise gasta energia, por isso DDP negativa. Olha a diferença. Pilha, DDP positiva. Está produzindo energia. Então, tem que somar. Tem que ser sinal positivo. A eletrólise está consumindo energia. Por isso DDP negativa. Ok? Eletrólise aquosa, pessoal. Ocorre quando você mistura uma substância, geralmente um sal inorgânico, ou um ácido, ou uma base, na água, provocando assim a sua dissociação, que é a liberação de cátion e de ânon. Então eu trago aqui para vocês o seguinte, duas explicações sobre eletrólise aquosa. A eletrólise não ocorre somente com a substância que se dissociou, o sal, o ácido e a base. Ocorre também com a água. Veja por quê. Esse tipo de eletrólise aqui aquosa é que é usado para fabricar hidrogênio gasoso. Daqui a pouco vocês vão ver por quê. Eu tenho, primeiro, que pegar o sal e dissolver em água. Perfeito? Formando uma solução aquosa, onde eu tenho um cátion e tenho um ânion. Mas o que ocorre com a água nesse caso? A água é também uma substância dissociada. Ela tem o seu cátion H+, e tem seu ânion OH-. Então, se eu passar uma corrente elétrica nessa solução, a reação não é somente com o sal, com o ácido ou com a base. A reação ocorre também com as partículas cátion e ânion da água. Veja como. Cloreto de sódio, cloreto de sódio novamente, com água. Forma solução aquosa. Tem o cátion Na+, e o ânion Cl-. A água em si já é solução aquosa também, né? Na forma iônica, H+ e OH-. Beleza. E aí eu trago para vocês uma imagem utilizada, por exemplo, tá? no material que eu encontrei, que traz a eletrólise aquosa do NaCl. Olha só. Eu tenho um sistema de bateria que alimenta a minha eletrólise, o meu gerador de energia elétrica. O cátodo é o polo negativo, para onde chega os elétrons. E o ânodo é o meu polo positivo, para onde saem os meus elétrons. Então, no ânodo ocorre oxidação e no cátodo ocorre a redução. Perfeito? Aí nós temos algumas observações a serem feitas. Tá? Quais são as observações? Mesmo eu escrevendo aqui, eu vou apagar porque tem algumas informações a mais a serem apresentadas. Veja por quê. No cátodo, eu tenho H+ na solução que é atraído para ele. Assim como o sódio também, porque eu tenho, quais são, tá, os cátions nessa solução. Vou marcar ele aqui, Eu tenho Na+ e H+. Eles vão para onde?
todos os dois vão para o cátodo. Enquanto isso, Cl- e OH- vão para onde? Para o ânodo. Onde que você está observando isso, professor? Olha na imagem. Ó, eu tenho aqui Cl- e OH-, que deveria estar de cá, né? Nessa parte. E Na+, e nesse caso, cadê o H+? Bom, a imagem me falha, mas precisa ter H+ aqui. Para quê? Para que essa reação produza, né, tanto a redução do H+, quanto a oxidação do Cl-, para que ele produza esses dois gases citados aqui, ó. Para produzir gás hidrogênio e para produzir gás cloro. Justamente com esse sistema citado da eletrólise aquosa. Aquelas empresas que eu citei lá atrás, a maioria delas utilizam eletrólise aquosa para produzir esses gases citados, exceto para soda cáustica. Soda cáustica tem, no caso, a eletrólise ígnea, que é a primeira que nós mostramos. Ok? Muito bem. Então, pessoal, eu trago aqui para vocês a resolução das atividades e pede para vocês compararem, por exemplo, a atividade 1, para definir a palavra eletrólise e fazer um comparativo entre o polo positivo e negativo de uma pilha e de um sistema de eletrólise. Tá certo? Então, vejam. A definição de eletrólise como processo físico-químico, de energia elétrica, uma fonte qualquer para forçar a ocorrência de uma reação. E eu tenho aqui, né, uma pilha que tem um sistema de eletrólise. Qual que é a diferença entre os polos positivos e negativos? Né? Eu, sinceramente, gostaria de dar a resposta para vocês, mas eu gostaria que vocês respondessem comparando quem é polo positivo e quem é polo negativo em cada um e o que ocorre, que é oxidação ou redução. Perfeito? Vou deixar vocês usarem essas imagens para estarem extraindo as informações do polo positivo e do polo negativo. Perfeito? Então vamos lá. Atividade número 2. Julgue como verdadeiras ou falsas as afirmativas abaixo, em relação à eletrólise. Justifique sua resposta para as opções que você considerar como falsas. Aí, para facilitar para vocês, eu trago aqui uma imagem que não está na questão, mas um agente facilitador. A redução ocorre no cátodo e a oxidação no ânodo. É uma afirmativa verdadeira ou falsa? Ó, cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Afirmação verdadeira. Por isso que é muito interessante a gente recorrer a uma imagem. Mesmo que o exercício não dê, mas para facilitar o nosso encontro de informações. Tá? Trata-se de um processo de oxidação-redução? Porra, claro que trata. Há transferência de elétrons de um lado para o outro, há substâncias sofrendo oxidação e outras sofrendo redução. Então, é verdadeiro. Né? A eletrólise de sais só é possível quando elas são dissolvidas em meio aquoso? Olha, não exatamente. Aqui tem um meio aquoso. Né? Mas, detalhe, ela pode ser feita da forma ígnea, como a gente estudou agora há pouco. E é nesse caso, utilizando o processo de fusão, né, do material indicado, mas sem adição de água. Perfeito? Muito bem. Então vamos lá. A eletrólise é uma reação de oxirredução espontânea? Não é espontânea. Por quê? Porque ela depende do gerador. Então eu posso dizer que nessa letra C ela é falsa, não é somente por ele, tá? E na letra D também é falsa. Ela é uma reação de oxirredução não espontânea. Perfeito? Então, cuidado com essas afirmações. Atividade número 3 também traz coisas dessa natureza. Se a afirmação é correta ou incorreta e qual que a gente deve assinalar.
As proposições a seguir estão relacionadas com eletrólise. As reações de eletrólise ocorrem com consumo de energia elétrica? Pois bem, eu preciso de um gerador para fazer isso ocorrer, né? Então, consumo e não produção, como ocorre em pilhas. Ok, pessoal? Soluções aquosas de glicose não podem ser eletrolisadas porque não conduzem corrente elétrica? Verdade. Glicose não forma cátion e ânion, é uma substância molecular de ligações covalentes. Perfeito? Eu preciso ter substâncias iônicas que têm ligações, nesse caso, iônicas, com capacidade de formar cátion e ânion. Ok? Então, tanto a 1 quanto a 2, correto. As eletrólises das soluções salinas, os cátions metálicos sofrem oxidação. Pessoal, cátion aqui. Ele sofre o quê? Redução. Então, errado essa afirmação. Eu tenho que ir atrás de uma alternativa que fala que a 1 e a 2 é correta. Qual a afirmativa? Letra D. Atividade número 4. Assinale a alternativa correta sobre eletrólise. Trago novamente a imagem. Recorra a uma imagem para auxiliar vocês. A reação que ocorre no cátodo é de oxidação? Contrário, né? E a afirmativa errada. A reação que ocorre no ânodo é de redução? Fizeram a inversão da situação, né? Isso tudo ocorre lá nas pilhas, mas na eletrólise não. O cátodo fornece elétrons dos cátions do eletrólito e tem sinal positivo. Quem fornece elétrons são os ânions, tá? Quem fornece os elétrons são os ânions e não os cátions. Os cátions recebem esses elétrons. A letra B. O ânodo recebe os elétrons dos ânions do eletrólito e tem sinal positivo. O ânodo recebe elétrons dos ânions do eletrólito e tem sinal positivo. Esses elétrons passam daqui para cá. Aparentemente, sim. Mas vamos trabalhar uma coisa? Vamos ver aqui, ó. Na letra E. Na eletrólise, a energia química é convertida ou transformada em energia elétrica? A energia elétrica é convertida em energia química, nesse caso, obtendo novas substâncias. Tá? Aqui, esse é o preceito a respeito de pilhas e não de eletrólise. Então, aqui está errado. A alternativa correta, letra D. Perfeito, pessoal? Última questão. Questão número 5, para finalizar. No cátodo de uma célula de eletrólise, sempre ocorre, trago para vocês a imagem, deposição de material no cátodo. Vamos lá. O cátodo está aqui, ó. Uma semi-reação de redução, perfeito. Produção de corrente elétrica no ânodo, corrente elétrica saindo dele. Desprendimento de gás hidrogênio, olha, gás hidrogênio nesse caso não se salienta nesse ponto, tá? Mas falar que sempre ocorre a parte de desprendimento de gás hidrogênio, não. O gás hidrogênio só é desprendido aqui se for uma eletrólise aquosa. Na ígnea não ocorre isso. Então, o termo sempre devemos tomar cuidado em qualquer situação de eletrólise. Corrosão química, nesse caso do cátodo, não. Há uma formação de novas substâncias e não há corrosão do eletrodo. Então, qual a alternativa correta? A letra B. Ok, pessoal? Então, tá aí mais uma videoaula para vocês, com resolução das atividades. Pode ter sido longa, mas necessária a nossa discussão para o entendimento de vocês. Perfeito? Vou me desfazendo, então, da apresentação, nesse momento, para finalizar, e espero que vocês façam um bom uso desta aula. Até mais, pessoal!